Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Eu vou fazendo um cafezinho aqui. Eu tô em casa hoje e a minha cafeteirinha ela só consegue fazer um café, né? E aí a pessoa faz como para sobreviver sem café? E aí eu tô aqui, eu na luta do café. Mas eu decidi que a gente vai conversar sobre isso e é agora, né? Acontecimentos do dia a dia de quem trabalha, de quem vive o seu processo de cura, quem passa pelo seu processo de cura, né? A gente vai falar sobre o triângulo de Karpman, né? O triângulo dramático, o triângulo demoníaco, o triângulo das manipulações nas relações humanas, né? Um método, modelo tóxico de relacionamento, que infelizmente é o que gira dentro do nosso sistema relacional doentio, porque não nos reconhecemos. Nós conseguimos manifestar o mundo a partir de uma percepção interna. Então, baseado nisso, nós somos reflexo das nossas relações desde o dia que a gente é gerado, desde o dia que a gente nasce. Nossas primeiras relações com os nossos pais, que não é muito saudável, né, faz com que a gente leve essas relações para a vida. Então, quando a gente vai olhar para o mundo externo exatamente como ele é, a gente não consegue. A gente tem uma tendência a manifestar aquilo que aprendemos. E o que aprendemos? A como se relacionar errado. Errado não, dentro de um processo drama, né? E Karpman explicou isso muito bem dentro de um modelo, que é um triângulo, o triângulo dramático, onde existem 3 posições na vida que as pessoas, quando estão vivendo relacionamentos tóxicos, se encontram. E eu sou a pessoa que adoro trazer essas experiências. Eu acho que dentro do que a gente tem de conteúdo aqui no canal, vocês vão ver muito isso, onde eu trago as minhas experiências dentro de um processo terapêutico. Porque eu acho que somos o que somos. E as minhas experiências pode ajudar as pessoas nas experiências individuais delas. E eu vivi esse triângulo recentemente com um casal e eu apelidei o casal de Sansara, porque a roda da vida também fala dessas relações que são tóxicas, né? E o porquê das relações tóxicas, como elas são tóxicas. Vou contar para vocês a história e vou pontuar isso dentro desse triângulo de Karpman, para vocês entenderem o quanto o processo de autocura, de autocuidado, de autoobservação te ajuda a não entrar nesse triângulo, mesmo que ele às vezes não seja seu. Né? Nesse caso, o triângulo, né? Esse sistema relacional não é meu, porém eu participei. E se eu não estou no meu poder de observação, com certeza absoluta, eu entro dentro de um triângulo desse dramático, para mim demoníaco, porque eu tô ali com a minha dor refletida num triângulo alheio, que não tem nada a ver comigo. E eu pontuei isso de uma forma bem simples, porque muitas vezes falar desses termos que são psicológico, que são arquetípicos, eles têm uma conotação muito
posso falar? Ela é muito intelectual. E não que as pessoas não consigam entender, mas poucas pessoas têm acesso a esse termo. Mas quando a gente traz para o nosso dia a dia, podemos ver que é mais fácil de entender do que a gente acha que é. Então, o casal Sansara, a história foi a seguinte. Eu sou uma terapeuta capilar, né? Eu trabalho com homeopatia e fitoterapia capilar dentro de um processo terapêutico ancestral. Eu não sou uma terapeuta capilar que trabalha nesse modelo que tem hoje no mercado. Eu trabalho dentro de um modelo ancestral, baseado numa filosofia de Hahnemann, que é o pai da homeopatia, e baseada na cultura mesmo da minha terra, né? A cultura da minha terra. São as raizeiras da Caatinga, são as raizeiras de Goiás, são as caboclas, né? Que tem no interior de Goiás. Esta é a minha cultura. Eu misturei isso dentro de um processo de conhecimento, dentro da minha intuição e dentro de alguns anos de profissão como cabeleireira, e consigo fazer cabelo nascer, mas nesse conjunto terapêutico, onde eu faço a minha parte e você faz a sua parte. Então, não é uma coisa muito fácil de você ter como processo profissional, porque não tem propaganda para isso, né? Fazer o outro se comprometer não tem propaganda para fazer o outro se comprometer. Não tem como você trabalhar um marketing direto com esse tipo de tratamento, porque é muito sutil o nosso relacionamento. Geralmente as mulheres que chegam para mim, elas estão com um processo de autoestima muito baixo por causa do problema mesmo, o problema capilar em si. E até a gente resolver esse problema, a gente entra no eu cuidar de você e você cuidar de mim. Eu cuido da sua imagem, eu cuido da sua estrutura, que é da sua imagem, e você cuida da minha disciplina, né? Daquilo que eu construí enquanto terapeuta, para o nosso processo ser valioso. Então, fazemos um acordo, e esse acordo é muito lindo, não tenho que falar hoje do meu grupo, do meu ciclo de cliente. Nós somos temos um relacionamento muito sério dentro disso. Por que eu tô falando disso, né? Porque quando vem um cliente novo, geralmente a gente deu uma namorada aí um ano antes, porque não é fácil entrar num processo terapêutico igual o que eu tenho, porque você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que aceitar a sua condição. É o primeiro passo de um processo terapêutico comigo, capilar, fazer cabelo nascer mesmo em casos de doenças crônicas, é você se aceitar careca. Esse é o princípio do meu tratamento. Você precisa entrar num processo de entrega, aceitação, sem resistência, e aí a gente começa um novo sistema e um novo processo de vida, né? Então eu tenho esse relacionamento com essas pessoas, geralmente vem a longo prazo, nunca se inicia ele no dia que a pessoa me conheceu, não tem início nessa hora. O início acontece geralmente depois que a pessoa tem esse acesso ao que ela consegue fazer, porque eu quero resultado. Eu vivo inclusive de resultado, porque já que eu não posso fazer marketing disso, eu vivo de resultado. Então não é fácil. Eu prefiro trabalhar o cliente antes e ele entender que a partir daquele momento é um casamento e temos um período longo aí de relacionamento sério, aonde a gente vai se adequar uma à outra. E veio uma cliente nova com uma calvície. A calvície
não genética, né? Por que que é não genética? Ela foi uma calvície provocada. Por que uma calvície provocada? Em algum momento da vida, quando ela tem alguns problemas de saúde, a pessoa tem alguns problemas de saúde, em algum momento ela teve uma crise ali, tipo, da tireoide, por exemplo, e estava com muito processo químico capilar. Então fazia muita progressiva, muita coloração e a tireoide atacou. Então, junto com o externo, na hora que veio o externo acoplou e causou o problema. Todo processo de ida precisa ter o processo de volta. Então, é uma coisa mais fácil de resolver do que uma calvície, por exemplo, genética, né, hereditária, por exemplo, né, no caso de ser hereditária, uma hidrogenética, uma alopécia mais profunda. Não era o caso desta minha cliente, desta cliente que eu atendi. E, enfim, estávamos nos relacionando bem. Eu recebo geralmente o início desse tratamento todo à vista, porque é um tratamento que a pessoa, se ela não tiver muita disponibilidade para poder fazer o tratamento, ela não consegue manter, é difícil mesmo. E geralmente quando a pessoa paga, ela tem pelo menos o estímulo do pagamento para continuar sendo disciplinada. E como não são valores tão baixos, ela tem uma disciplina, uma motivação inicial que é financeira, que acaba levando ela a ter resultados incríveis por causa disso. Entendi isso muito cedo, quando eu comecei a fazer esse tipo de tratamento, mas, enfim, aconteceu um fato. Essa cliente foi, fizemos a primeira aplicação e no dia seguinte, 7 horas da manhã, me vem o cidadão, né? E eu tô falando que o casal é Sansara porque me veio o Sam, vou colocar o nome deles assim. Me veio o Sam e o Sam batia na minha porta desesperadamente. Eu tenho um chalezinho onde eu atendo esse processo terapêutico. E o Sam bateu desesperadamente na minha porta com nomes horrorosos, assim, extremamente agressivo, extremamente agressivo e gritando, né, para os 4 cantos que eu tinha, resumindo os gritos, porque não dá nem para poder replicar os xingamentos, que eu usava a careca das pessoas, essas foram as palavras, para poder me promover e ganhar dinheiro com isso e enganando a boa fé das pessoas, que nada daquilo que eu fazia sentido e que não era real e que não era nada. E eu só ouvia a voz dela, da Sara, gritando, né? Sam, pelo amor de Deus, Sam, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e chorando compulsivamente. E o Sam batia na mesa e tal, e eu estava tomando meu café, 7 horas da manhã, porque eu ia fazer um atendimento fora, e cheguei no chalé, falei, quer saber, antes de trabalhar eu vou tomar um café. E nesse período, sentada eu estava tomando meu café, olhei a cena, foi uma cena para mim de novela, se não fosse trágica, era cômica, e não me afetou é, toda aquela agressividade de Sam. Convidei o Sam para sentar e falei para o Sam assim, qual é o problema? Como podemos resolver o nosso problema? Né? Eu não conheço o senhor e acho mesmo que o senhor não é obrigado a acreditar, a aceitar a minha filosofia de vida, o meu trabalho como verdade, e eu só quero saber como eu posso fazer para resolver e te confortar um pouco mais dentro da sua crença, né? O dinheiro é seu, o tratamento não foi executado ainda, então me dá o seu Pix.
eu devolvo o seu dinheiro, você fica com a parte que te cabe, que é o seu dinheiro, e eu fico com a parte que me cabe, que é o meu trabalho. O Sam ficou meio desconcertado ali porque algo foi quebrado. No momento, eu não entendi muito, mas sou essa pessoa de experiências terapêuticas comigo mesma e nem eu entendi muito o que estava acontecendo. O Sam não entendeu, eu também não entendi e a Sara gritava compulsivamente. Ela estava usando uma peruca, é uma cena que eu não vou esquecer muito, porque eu sei o quanto dói uma mulher. Eu faço isso há quase 20 anos. Eu sei o quanto é dolorido para a autoestima de uma mulher e ela com aquela peruca. E eu acho que na confusão de casa, aquele negócio entortou e ele gritava sobre a careca dela, sabe? Sobre a minha manipulação emocional com ela. E ele gritava aquilo e eu fui vendo aquela cena ali dela chorando atrás, Sam, pelo amor de Deus, aquele cabelo todo, né, sem a forma do feminino que traz pra gente essa imagem de tá tudo bem, eu sou menina, né? Tava adoecida nela. E eu só consegui ver isso. Porém, eu me comportei como uma pessoa curada de mim mesma, das minhas dores. Eu não podia fazer nada. Não tinha o que fazer, né? E o Sam me vai embora. Essa coisa toda, essa confusão toda, durou no máximo 10 minutos. Porque resolvi a situação do jeito que era confortável para Sam. Que veio com o seu processo, o seu processo interno, de dor interna, ao meu encontro. E aí, por que que vou falar do triângulo de Karpman? Porque no modelo de relacionamento tóxico, a gente tem 3 posições dentro desse triângulo. A primeira posição dessas relações tóxicas é a do perseguidor, que é a posição de Sam. Sam, quando ele chegou na minha loja, todo agressivo, né, numa relação que a gente não tinha, né, ele veio com esse triângulo pronto da casa dele, para o meu estabelecimento, para o meu espaço. E o que é um perseguidor? É o agressivo da relação. Ele é um agressivo do eu mando, eu sei, é só assim que tá certo, é só assim que funciona. E quem nunca, né, em processo de doença, nunca ocupou essa posição? É porque essas posições do triângulo de Karpman, geralmente a gente tem uma tendência a fixar mais em uma posição. E a posição de Sam era a do perseguidor. Ok, o que significa isso necessariamente num modelo mais simplificado de vida? É um masculino ferido. Isso vem lá da infância, sabe? Ele precisou, geralmente pessoas que são abusadas na infância, elas se tornam um perseguidor na fase adulta, porque ela acha que ela consegue as coisas no grito. É a criança que não foi amada, que precisava chorar o tempo todo para receber um colo, ou que precisava manipular as pessoas com agressividade, dar birra, se jogar, tal, não foi amado o suficiente. E aí ela quer ganhar a vida no grito. E isso é um masculino ferido. Não interessa quem carrega essa posição, se é um homem ou se é uma mulher. É a doença de um masculino. Um masculino ferido, ele é altamente agressor. E essa agressividade, esse modelo do perseguidor, ele é um modelo que tá tudo bem na humanidade, né? Homens podem ser assim. E ele é o que, nesta posição, ele tem uma conotação de que ele está te defendendo de alguma forma, né? Porque neste caso aqui, entre Sam e Sara. E tem a segunda posição do triângulo,
que é a do Salvador. E dentro dessa historinha que eu contei para vocês, eu vou contar o meu processo de cura dentro desta posição. O que é o Salvador dentro do Triângulo de Karpman? Ele é um intrometido, literalmente um intrometido. É aquele que quer ajudar todo mundo, mesmo que a pessoa não tenha pedido ajuda. Ele acha mesmo que ele consegue resolver os problemas do mundo, mas ele não resolve o seu próprio, né? Que é, às vezes, sai fora. E o que é exatamente esse salvador dentro desse triângulo? Um feminino ferido. É aquela criança que se ausentou desse processo de feminino. Esse feminino não pôde florescer num processo de doação enquanto era criança. E aí, ao longo da vida, quando você entra, às vezes nem foi na infância, você entrou num relacionamento tóxico que te coloca dentro desse triângulo, porque muitas vezes você não tem essas características ativamente, tá dentro do seu subconsciente. Mas quando você entra dentro do triângulo, você assume uma posição. Então é muito bom você se observar para você saber qual o modelo de relação que você está tendo. A terceira posição do triângulo é a da vítima, né? Que é o sofrido. Perseguidor é o agressivo, salvador é o intrometido e a vítima é o sofrido. Não interessa quem é quem. A vítima, qual é o modelo, né, que a vítima carrega? Qual é o arquétipo que a vítima carrega? Da criança ferida, né? É onde a culpa é do mundo, eu vou dar birra para conseguir tudo, porque o mundo é culpado das minhas dores, eu tô sofrendo por causa do mundo. Eu nunca faço nada, eu sou bom para todo mundo, eu sempre ajudo todo mundo e eu só vivo sofrendo. Sou essa pessoa que não tem sorte no dinheiro, não tem sorte no amor, não tem sorte em nada. Quem nunca, né? Então vamos lá. Entendendo que a gente passou pelo triângulo da vida, né? Que é o triângulo de Karpman, que não é da vida boa não, tá? É da vida dramática, dos relacionamentos tóxicos, demoníacos e manipuladores, certo? Então temos perseguidor, salvador e vítima. Na minha historinha Sam e Sara, Sam era o perseguidor, né? Que tinha uma vítima do lado, que era Sara. Porque Sam foi agredir alguém para defender Sara, né? E olha só que loucura, né, gente? Pensa isso. Mas essa é a história. E tinha a Patrícia, que estava no meio de um triângulo de Karpman, que em outras épocas, com o meu feminino altamente adoecido, ia ocupar o lugar de Salvador. Por quê? Eu ia defender esta vítima a qualquer custo. Eu ia colocar esse agressor no lugar de vítima, colocar ela no lugar... Menina, eu ia fazer uma bagunça nesse triângulo, que em outras épocas eu fiz, né? Tentei de várias formas com esta posição de salvador, sendo que ninguém nesta posição é saudável, tá? A pessoa que tá salvando, que tá com o feminino ferido, ela quer ajudar as pessoas a qualquer custo, mesmo sem elas pedirem ajuda. Você sabe por quê? Porque quer ser reconhecida. Eu preciso que alguém me reconheça como boa, como, sabe, excelente, como uma pessoa que levanta a bandeira, que cuida. Eu quero ser reconhecida a qualquer custo, porque lá atrás, com o meu feminino ferido, aonde eu feri o meu feminino, eu não fui reconhecida, né? E eu não me reconheci. Então eu não curei o meu feminino. Logo, eu preciso desesperadamente entrar em todas as relações da vida com esse modelo para eu curar esse feminino. Então, em outras épocas,
Foi menos um pouco, foi mais no sistema familiar, tipo a do perseguidor, que eu tava com o masculino ferido, até porque eu precisei ocupar esse lugar, né, para criar os meus filhos. Em alguns vídeos aqui eu falo disso. Então, assim, ocupei muito esse papel do masculino. E óbvio que ferido, porque não tem equilíbrio, não tinha feminino, como é que esse masculino estava curado? Então, assim, eu ocupei essas três posições na minha vida, do Triângulo de Karpman. E quando eu vejo a história de Sam e Sarah na minha porta, né, eu me vi do lado de fora, no modelo de observação. Entendi que Sam estava raivoso com Sarah, porque o modelo de relacionamento deles é altamente tóxico. Sarah, altamente adoecida, porque não é fácil você passar por um processo de queda capilar sendo uma mulher. E o processo terapêutico dela ia ser longo, porque é um processo que doía mais dentro do que fora. Muitas camadas encobertas, né, para Sarah florescer. A Sarah ainda está, porque a posição da vítima é a criança ferida. Ela não desabrochou nem para o masculino ferido, nem para o feminino ferido. Ela não cresceu. Ela está ali naquele processo infantilizado eternamente. É tipo eterno, sabe? Precisa ser cuidado, precisa ser preservado, precisa de tudo. Uma vítima precisa de tudo, né? Então entende que nenhuma das posições do triângulo é saudável, porém a vítima ainda é uma criança ferida. E o que uma vítima, o que um perseguidor, geralmente um perseguidor procura? Sempre se relacionar com uma vítima, para ele manter essa posição de eu sou o bambambam dessa história. E aí fiquei pensando depois, no final de semana, né? Eu passei o final de semana pensando como seria a história de Sam e Sarah em casa, né? Com certeza Sam falou para Sarah assim: olha, não é possível, como você pode ser tão inocente? Você não tá vendo que você fez tratamento anos com dermatologistas bons e nunca nasceu cabelo? Aí aparece uma louca descabelada que vende um monte de mato e você acredita que esse seu cabelo vai nascer? Você não tá vendo que isso não tem cura? Não é possível que eu tenha que, antes de trabalhar, te defender, porque como você dá um dinheiro desse para uma pessoa que está usando das suas emoções para se promover, para ganhar dinheiro fácil? A Sarah vai entrar onde? Num processo de, graças a Deus eu tenho Sam. Realmente, né? Eu faço tratamento há anos. Meu cabelo nunca nasceu. Não é possível, não é normal. Essa mulher não vai fazer meu cabelo nascer. Ela não tem capacidade para isso. O Sam tá certo. E eu realmente fui muito inocente. Como que eu ia tirar um dinheiro desse do orçamento da minha família para entregar na mão de uma pessoa charlatã? Graças a Deus eu tenho Sam. A criança ferida acalma, o perseguidor, o masculino ferido, continua na sua alta potência e, neste caso, eu tô livre. E isso é o que eu gostaria de falar para vocês. E quando a gente olha para a situação do lado de fora, você economiza bastante o seu tempo. Não se dá ajuda, não se entra num triângulo desse. Eu poderia provar para essas pessoas que eu faço isso há 25 anos, eu poderia falar mais, perguntar por que ele, né? O que ele acredita que eu fiz de errado com a mulher dele. Poderia ter entrado num consenso para provar que eu sou boa no que eu faço.
Agora, olha a loucura, gente. E fora que eu ia olhar pra Sara e vem cá que eu cuido de você. Não existe eu cuido de você. Cada um cuida de si. É o máximo que podemos. É o máximo que podemos. Então, se você consegue se ver numa dessas posições, vai procurar ajuda, cara. O bom mesmo na vida é ter um feminino saudável, um masculino saudável e uma criança interior, ok. Só que quem é que pode saber disso? É só nós mesmos, sabe? E quando eu entro num triângulo desse, num método tóxico de relacionamento, minha única opção, enquanto ser humano que cuida de si próprio, é falar: tá tudo bem, vai com Deus, Sara, vai com Deus, Sam, e tá tudo certo. Eu entendo, eu aceito, eu respeito e eu libero. Eu não vou salvar a Sara disso, você sabe por quê? Porque ela está ali naquele papel, ela não está cuidando dela. Enquanto ela não olhar para a criança ferida dela, olhar no espelho e realmente reconhecer o que sobrou dela de um processo chamado vida, ela não vai sair dessa posição. Enquanto ela não olhar para a careca dela e falar assim: tá tudo bem, eu tô viva e eu escolho aonde vou gastar o meu dinheiro, porque eu quero um resultado e uma hora ele vem, não interessa da onde. Porque quando eu quero, as coisas acontecem. A Sara não consegue dar esse primeiro passo, ou ela não quer dar esse primeiro passo, porque geralmente é confortável, né? O agressor, o perseguidor, ele fala a coisa certa. Olha como é bom ter um homem para chamar de seu. Como é bom ter alguém que te defenda numa briga de rua. Para que eu quero brigar na rua para alguém me defender? Sabe? É você entender que não é legal ninguém te defender de nada. Porque se alguém está te defendendo de alguma coisa, você tem que olhar para si para saber o que você está fazendo. E se você está fazendo, reconheça, aceite, viva a sua a sua a sua consequência, a consequência das suas atitudes. E tá tudo bem. Só existe o triângulo de Karpman porque existe pessoas que não querem olhar para si. Ela se projeta através do outro. Hora nenhuma a Sara olhou e falou assim: nossa, eu converso com a Patrícia há quase um ano, eu tenho como, né, ter acesso a outras clientes que fizeram tratamento. Ela também não me prometeu nada que eu não precisasse fazer a minha parte, então tem coerência no que ela falou. Hora nenhuma ela olhou para si, para saber o que ela sentia em relação àquilo. Porque as primeiras mensagens do primeiro atendimento que ela me mandou enquanto ela ainda não precisava de um perseguidor agressivo, ela estava completamente feliz com o processo. E ia fazer tudo, ia aceitar tudo, ia realmente passar por um funil de cura. E o funil de cura não é só nascer cabelo, gente. Sabe? Nascer cabelo é parte do processo. Essa integração, essa interação com as mulheres que frequentam o meu espaço cura. Porque as mulheres que frequentam o meu espaço passaram pelas mesmas coisas. Eu tenho poucas que vivem nesse modelo, né, de alta dependência emocional, mas mesmo assim tinha problema com a autoestima, porque a perca de cabelo é autoestima, né? E eu tenho algumas que nem passaram por isso, que realmente é só tratamento natural, porque gostam da coisa natural. Agora, conviver com essas mulheres curam. A minha cura, né, veio dessas mulheres. É entendendo, olhando para cada uma dessas relações que estão do lado de fora, é que eu olho para mim e entendo que está do lado de dentro, né? Então, todo o processo de cura que eu acredito cegamente é olhar para si. É olhar para
si. Não existe outro lugar mais confortável do que olhar para si. E nem desconfortável. Porque, inclusive, o desconforto está dentro de si e o conforto também. Olha que loucura, né? E quando eu olhei para Sam, né, naquele, né, como diz o outro, Sam peito de pombo, eu olhei, eu vi um menino, eu vi um masculino realmente ferido que não me cabia nem falar para ele, fala baixo, porque nem te conheço, né? Deixei o Sam colocar para fora toda a sua raiva, toda a sua agonia pessoal. E em menos de 10 minutos eu resolvi o problema de Sam. Sam tem um masculino saudável? Não, não me cabe discutir com o Sam uma coisa que ele nem quer ver. Porque o Sam não veio me perguntar quem eu era, o que eu fazia, como eu podia garantir o trabalho, que ele estava preocupado com a mulher dele, porque ela já tinha passado por várias situações constrangedoras dentro daquele processo. Sam não veio defender ela. Sam veio manter ela nesta posição de vítima. Então entendam que quando a gente se coloca nesta posição, sempre vai ter um perseguidor por trás, né? E aí, se você se coloca na vítima, geralmente esses dois arquétipos se encontram. Um masculino ferido e uma vítima, eles são parzinho perfeito. E uma vítima necessita de um salvador para continuar se sentindo mais vítima. Porque se eu defendo ela ali, nó senhora, menina, como ela ia se sentir vítima, hein? Tu me conta. Porque não está preparada para trabalhar a sua criança interior. Agora, se eu entro como salvadora ali de Sam ou de Sara, não interessa qual as partes, e se eu achasse que eu poderia contribuir nesta relação, estou dentro de um triângulo de Karpman que ia demorar assim várias horas, despender uma energia assim absurda, que também não ia dar em nada, porque eu também não estava olhando para mim. Com o meu feminino ok, eu olhei para mim e falei, não, gente, eu tô cheia de cabelo na minha cabeça, não preciso provar nada para ninguém, né? São vários anos de profissão, não sou Jesus Cristo, pode ser que não dê certo mesmo, ele tá certo, tá tudo bem. Sou bruxa mesmo, tá tudo bem tudo que ele falou, sabe? E tá tudo certo. Ele gostando ou não gostando, o que ele pensa tá certo, é dele. Ele que leva com ele tudo que ele pensa, gente. Eu não vou, hora dessa da minha vida, tomando meu café, né, olhar para Sam, um ser desconhecido, e dar qualquer valia pro que ele estava falando, porque não faz parte de mim. E se fez, tá tudo bem, eu fico com a minha parte, ele fica com a dele, tá tudo certo. Cada um vai embora com o que tem. Cara, eu fui trabalhar 10 minutos depois. Linda, plena. Não sorrindo da história, porque me dói quando eu vejo uma mulher nessa posição. Me dói quando eu vejo um homem nessa posição. Porque é tão maravilhoso um homem com masculino saudável. Aquele homem cavalheiro, sabe? Que abre a porta do carro, que consegue falar de amor. É tão maravilhoso ver que não deixa de ser dolorido ver um homem com masculino ferido, achando que ele pode conseguir tudo e todos na base da pancada, né? E a pancada que eu falo muitas vezes não é bater, é essa historinha toda que eu contei para vocês aí. Então, quando a gente observa as relações do lado de fora, faça isso. Veja aonde você está na sua posição e tente olhar isso do lado de fora. Você não vai salvar ninguém, o máximo que você pode é salvar a si mesmo. Então olha para você, se você é um agressor,
mesmo você sendo mulher, porque todos nós temos o yin e o yang dentro de nós, podemos ter uma criança interior saudável, um masculino saudável e um feminino saudável. Quando eu preciso tomar decisões, eu vou lá na minha caixa cástica e trago esse masculino para fora. Mas quando eu preciso doar, eu preciso trazer esse feminino para fora. E quando eu preciso ser feliz, eu preciso trazer essa criança para fora. É simples assim. Mas sem olhar para si, ninguém consegue nada. Então ficam vocês aí com essa história de Sansara. E eu coloquei esse nome por causa da roda de Sansara, a roda da vida, que vai ser o meu próximo vídeo. Vou falar um pouco disso, porque também tem muito a ver com isso daqui, né? Eu resumo a roda de Sansara nesse triângulo de Karma, mas a roda de Sansara é um pouco mais ampla e a gente pode falar de forma mais simples e com exemplos do dia a dia, exemplos de vida, para que fique mais fácil entender sobre a roda, né? E sobre a lei do Dharma e a lei do Karma. Beijo para vocês.